e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Glorioso Deus, soberano Pai celestial, humilhado a teus pés de santidade, Senhor, encontramos aqui para dedicar nossas vidas à tua santidade, ó Pai. Pedimos o perdão de nossos erros e falhas, suplicamos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, por quanto até aqui temos chegado nesse final de ano, e como disse Samuel, a pedra de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e temos certeza que o Senhor vai continuar nos ajudando, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai. Ajude nós na finalização desse ano, na entrada do novo ano que se aproxima. Guarda nós, livra dos perigos, dos acidentes, da bala perdida, do homem sanguinário. Abençoa os cultos, Pai. Não falta unção nem inspiração divina. Não falta o alimento aqui espiritual em seu devido tempo para cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai. E pedimos que o Senhor nos dê saúde e graça para continuar na batalha. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor. Agora é o momento da tua palavra, Pai. O que o Senhor tem para nós nesta noite, que o Senhor tome essa indigna pessoa, Pai, e fale ao teu povo. E assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos alegres, amados? Sem perca de tempo, ou melhor, eu sei que o tempo voa. Vocês podem se assentar por um momentinho, irmãos? Quarta-feira tomei uma chuvinha aqui quando cheguei. E aí, sabe como é que é, né, irmão? Para resfriar é daqui para ali. Antes de entrar na mensagem, igreja, eu quero ler duas escrituras que vocês não precisam me seguir. Vocês podem somente anotar, se vocês assim quiserem, que não é a escritura que eu vou pregar nessa noite. São apenas para fundamentar que nós não veneramos o Natal. Tá? Não veneramos o Natal, nem árvore de Natal. Muito menos Papai Noel. Tá? Então, para que eu quero deixar isso? Quero deixar porque as pessoas querem ver na Bíblia onde é que está as coisas erradas e as coisas certas. Então, amados, no livro de Jeremias, fala da árvore. Porque você sabe muito bem que o Natal vem, a veneração do Natal vem lá de Semiramis, né, a deusa da lua, que foi a esposa de Nimrod, que se tornou um deus, Ninos, e que ela teve um filho com ele chamado Tamuz, e que o Tamuz, caçando, morreu, e ela então foi procurar o filho morto, encontrou o filho morto, e ali ele estava como debaixo de uma árvore, de um pinheiro, e ali ela pegou aquele filho, desapareceu com ele e disse que ele foi arrebatado para o céu e que todo mundo tinha que vir ali para venerar o filho dela, o Tamuz. E ali criou a religião, né, da Trindade. A Semiramis, o Nimrod e o filho Tamuz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que eles atribuíram a idolatria. Mas aqui em Jeremias 10, diz assim, amados, 10, 4, com prata e com ouro o enfeitam. Versículo 3, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam que quem o leve,
porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Então aqui está falando que eles vai lá no mato, pega uma árvore, corta, coloca dentro de casa, prega ela no chão e venera aquela árvore, que hoje é a árvore luminosa que todo mundo sabe. Então está aqui em Jeremias 10. Já tinha essa prática da árvore, de veneração dessa árvore. Ezequiel 8. 8:14 diz assim: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Então Tamuz está aqui na Bíblia, né, irmãos? E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico do altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então, Mitra ou Tamuz, né, irmãos, deu o sol, eles tiraram a veneração do mitraísmo ou do Tamuz, a árvore tudo, e atribuíram a Jesus Cristo, ao Filho de Deus. Por isso que nós não veneramos, o Natal não é 25 de dezembro, tá? Não é árvore, a árvore verdadeira é Cristo, a árvore da vida. E eu só estou citando isso aqui para ficar registrado por irmão e irmã, né? Porque tem crente da mensagem que ainda usa a árvore, tá? Usa as luzinhas, é bonitinho. Cada um, né, irmãos? Então, nós não queremos ser da idolatria. Irmãos, é só isso que eu queria falar sobre a veneração do Natal. Nós temos também que dar uma nota da vigília, que vai ser, vamos abrir a igreja às 8h30 para começar a cantar às 9 horas, tá? Vai ser da terça para quarta, da virada do 31 para o dia 1º, trazer lanches, sucos, no dia, data, do 31 para o 1º. Colocou data 23 para 24 aqui. Estamos, né? Então é o seguinte. Então, irmãos, depois do nosso culto da virada do ano, vocês vêm para agradecer o ano que passou, você que está vivo, né? E o que está doente recuperou, vem para agradecer, irmão. É um culto de ação de graça, para você agradecer. Aí nós vamos ter louvor, vamos ter testemunho, começando a cantar 9, 10, 11, 12. Daí é 3 horas aí de culto, né? Dá tempo de dar testemunho, de ter bastante oração, né? Testemunho, oração, louvores. Não vai ter pregação, viu, irmão? Porque se eu for pregar, vou amanhecer o dia. Vocês não vão querer amanhecer o dia, né? E depois da 1 hora, depois da meia-noite, né? Aí vamos para ali para o átrio, né? Comer alguma coisa que Deus vai preparar para nós. Né? Às vezes salgadinho, pizza, bolo, sopa paraguaia, o que vocês quiserem fazer. Não é junta panela não, viu, irmão? Não é janta não. É salgadinhos, é apenas um tipo de um coffee break depois no começo do ano aí para nós, tá certo? Quem gosta de refrigerante pode trazer, quem gosta de suco traz o que você quiser tomar, tá certo? Mas venha, não falta no culto da virada. A não ser que você vai viajar, tudo bem, né? Mas os que ficam aqui, venha para o culto, irmão. Tá? Venha para o culto da virada, para o agradecimento. É um culto que você não pode perder esse culto. Esse culto ele vai refletir o ano inteiro para você. Você viu que nós chegamos aqui, né? Chegamos. E nesse culto também nós vamos falar sobre o ano, né, irmão? 2025. O que é esse ano? O que vai ser? Como é que vai ser? Baseado na Bíblia, tá? E agora nós vamos passar para a mensagem. Vamos ficar de pé. Vamos abrir em Efésios.
Efésios 1:10. Efésios 1, verso 10. Só alguns versículos só, amados. Hoje não vou falar muito não, só um pouquinho. Glória a Deus. Diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção, leitura da palavra, podeis assentar. Amados, Paulo aqui está falando sobre tornar a congregar em Cristo na dispensação do tempo. Nós vamos falar um pouquinho hoje, irmão, faz hora que a gente não fala sobre isso, sobre dispensações, tá? Ou dispensação. Muitos anos atrás eu falei aqui sobre dispensação e você sabe, amados, que a palavra de Deus, nós temos que conhecer as coisas, tá? Diz a palavra em 4:6 de Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tem pessoas, irmão, que sofrem por falta de conhecimento. E conhecimento não é dom. Conhecimento é informações adquiridas. Todo mundo pode ter conhecimento. O problema é que as pessoas não têm conhecimento por causa de uma coisa: não lê. Se você lê, você adquire conhecimento. Depende da área que você quer, né? Então o segredo é ler. Por isso que bem-aventurado o que lê. Tá certo? Então, amados, dispensação. O que é dispensação? É um período de tempo durante o qual os homens são provados por Deus, como agora, a respeito da obediência a certa revelação da vontade de Deus. Então, em outra linguagem, dispensação também poderia aplicar sobre as eras da igreja. Cada era foi uma dispensação, tá? Pequena, mas foi. Só que nós vamos falar agora sobre as 7 dispensações de Gênesis até Apocalipse, tá? Por que vamos falar sobre as 7 dispensações? Para você saber onde é que nós estamos. E para você saber o que tem acontecido nessa percorrida, tá? Porque não é só exortar, é ensinar também. Não adianta chegar aqui e ripar a igreja, igual muitos pastores ripa a igreja, exorta, mas não ensina. O irmão Branda falou, o ensinamento é melhor, porque a pessoa vai aprender. Amém? Agora, quando é época de exortar, quando a coisa começa a sair fora do padrão, aí tem que exortar. Exortar os irmãos, tá saindo fora da linha. Exortar as irmãs, tá saindo fora da linha. Aí, quando é época de exortar, de disciplinar, de redarguir, aí sim. Mas enquanto está tudo bem, nós vamos então falando sobre outros assuntos. Então, amados, existe sete dispensações, porque Deus sempre foi e é perfeito em 7 coisas, tá? O número 7 é número de perfeição de Deus, tá? O 3 é número de perfeição também, o 7, né? 7 é o número que Deus conclui a sua obra, né? Você pode ver que nós tem 7 furos na cabeça, não tem 8 e nem 6, né? 7 dias da semana, 7 notas musicais, né, irmãos?
7 eras da igreja, 7 Espíritos de Deus, 7 anjos, e por aí vai. O 7 é muita coisa. Por quê? Porque o 7 é onde Deus conclui a sua obra. O diabo não pode trabalhar com o número 7. Ele trabalha com o número 6. Tá? Então, Deus estabeleceu 7 dispensações. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Dispensação edênica da inocência, desde a criação até a queda. A primeira dispensação, primeiro período, foi do nascimento de Adão e Eva até a queda do homem. Essa dispensação, à luz da Bíblia, é dado o nome de inocência. Foi a dispensação da inocência. Amém? Adão era inocente. E Eva também. Eles eram. Eles não sabiam de nada. Os dois estavam nus. Quem ensinou o sexo para eles foi o diabo. Desculpa, irmão. Foi Satanás. Foi Satanás que chegou em Eva e rasgou o véu da inocência dela. Despertou ela para aquilo. E ela foi e rasgou o véu de Adão. Porque o diabo não tinha condição de chegar até Adão. Mas ele podia chegar até Eva. Porque Eva foi lá flertar com ele. Tá? Então, essa dispensação chamou inocência. Eles eram inocentes. Qual foi o pecado de Adão? Nenhum. Na minha ótica. Qual foi o pecado de Eva? Nenhum. Eles não pecaram. Por quê? Porque, irmãos, Eva foi enganada. Deus não vai considerar. Ela foi enganada pela serpente. Está entendendo? E Adão entrou para resgatar a Eva. Adão não matou, Adão não roubou e Adão não adulterou. O único erro de Adão é receber a Eva caída. Esse foi o mal de Adão. E receber a Eva caída, recebeu a Eva contaminada com o filho de morte, que foi o Caim. Então, a inocência foi rasgada. Aquele véu que estava sobre Adão e Eva, chamado véu de inocência, foi rasgado e eles tomaram um véu de culpa. Amém? Eles foram culpados de jogar a raça humana no pecado. Foi de lá que começou toda a desgraça, por causa de uma coisa que eles fizeram, amém? Que de grosso modo, assim, você olhando, parece que não era nada. Mas é aquela coisinha que a pessoa fala, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, mas quando chegar lá, você não dá conta de vencer. Tá? Então, irmão, a dispensação da inocência, vocês marcam aí com vocês, houve um fracasso, porque o pecado entrou na raça humana. Quando a inocência terminou, aí Deus permitiu uma segunda dispensação, que é a dispensação número 2, chamada dispensação da consciência. Tá? A segunda dispensação foi antediluviana, da consciência, desde a queda até o dilúvio. Se corromperam e veio o dilúvio. Então, agora o homem já estava consciente dos seus pecados. Porque Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden, né? Estabeleceu leis para eles, agora eles já eram conscientes. Agora eles tinham que fazer cultos, eles tinham que adorar a Deus. Você pode ver que eles ofereciam sacrifício, faziam altares. Como você pode ver que o Abel, né, teve um altar, teve um culto, porque já tinha consciência. Foi a segunda dispensação da consciência. Ele já sabia o certo do errado. Tá? E essa dispensação durou da queda do homem até o dilúvio. Tá? Você pode ver que essa dispensação da consciência, irmão, foi tão tenebrosa que mesmo o homem tendo consciência, ele não dava conta de obedecer a Deus. Ele não tinha coragem de obedecer ao Criador.
Você pode ver que a hibridação da semente da serpente, através de Caim, lá depois que eles foram expulsos do Éden, né? Deus ali, a Escritura diz que vendo os filhos de Deus, que a filha dos homens se destacavam, eram belas e bonitas, né, irmão? Os filhos de Deus eram descendentes de Sete, eram os netos de Adão, esses eram os filhos de Deus. Vendo as filhas dos homens, que filha dos homens? As descendentes de Caim, que já tinha proliferado na terra. Então o que acontece? Vendo-as, acharam aquelas mulheres muito belas e bonitas, tomaram para si tantas quantos quiseram. E nessa mistura, houve gigante. Quando misturou os filhos de Deus com os filhos dos homens, duas raças diferentes, porque o Caim não é filho de Adão, Caim é filho da serpente. Tá? Então houve uma mesclagem, houve uma mistura. Por isso que o profeta irmão Branham diz, foi um pecado que Deus não perdoou. Aquele pecado Deus não perdoou. Por isso que não salvou ninguém. Queda do homem, primeiro fracasso. Agora Deus irou. Porque dentro de quase 2000 anos ali, né? Eles foram multiplicando na terra, e a inclinação do homem era má, era má, era má. E Deus falou, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne e ele não dura muito. Mandou o dilúvio engolir todo mundo. Aí veio o dilúvio e só escapou Noé, com seus filhos e suas noras e sua esposa. 8 pessoas, 8 é consumação, uma obra consumada. E aí houve o quê? Outro fracasso. Outro fracasso, irmão. O primeiro foi a queda. E o segundo, o dilúvio. Parece que Deus só estava perdendo, né, irmãos? Deus só estava perdendo ali. Então, na segunda dispensação, irmãos, foi da consciência, tá? Foi antediluviana. A terceira foi a dispensação do governo humano. Depois do dilúvio, até a dispersão de Babel. Você pode ver que o governo humano foi de Noé, Sem, Cão e Jafé para frente. Já era o governo na mão dos homens. Tá, irmãos? Deus deixou o homem governar. Por isso que foi o chamado governo humano. Aí você encontra nessa caminhada Nimrod construindo uma torre para chegar no céu. E Nimrod, você sabe muito bem, irmãos, que ele era descendente de Cão. Tá? Ele era descendente de Cão. E ele era um homem muito inteligente. E ali ele criou a religião, como você conhece hoje. A religião da idolatria, a trindade. Tá? Fez uma torre para chegar no céu. Era o governo humano. Um homem dominava tudo. Tá? O que Deus fez? Desceu e mudou a linguagem de todo mundo, né? Cada um com uma língua diferente, e a torre virou pó, porque Deus destruiu a torre, e aquele povo se dispersou pela terra, cada um com uma língua diferente, que hoje tem a média de 6.500 línguas, né? Então ali foi o período do governo humano. Outro fracasso de novo. Você vê que Deus até agora não está tendo muito lucro, né? Não está tendo muito lucro. Aí depois disso, da Torre de Babel, aí vem o patriarcado, né? Aí Deus começa a trabalhar, porque Deus olhou e falou, não dá, não tem ninguém que serve. Não tem ninguém que presta. A inclinação do homem é má. Quando ele não mistura com raça errada, ele quer construir uma torre, ele quer fazer coisa da terra, ele quer crer vendo, ele quer... Deus estava indignado com a raça humana. Então o que Deus faz? Predestina um homem, chamado Abraão. Amém? E quando Deus predestina um homem, aí Deus, né, irmão, viu que os homens lá atrás tinham quebrado os pactos. O que Deus faz? Deus faz um pacto com Abraão. Só que esse pacto que Deus faz com Abraão
nessa próxima dispensação agora, irmãos, a dispensação patriarcal, que é a quarta, de Abraão até o Êxodo, essa dispensação patriarcal, Deus faz um pacto dizendo: olha, Abraão, eu vou fazer um pacto com você, e esse pacto é o seguinte: eu não vou exigir de você nada. Mas quando Deus fala isso para Abraão, Deus fala para todos nós. Abraão representa todos nós. Eu não vou exigir nada de você. Sabe por quê? Porque você não dá conta. Deus não vai exigir nada de nós, irmão, porque nós não dá conta. Por isso que nós não tem nenhuma honra. Nós não tem nada. Toda honra, toda glória, todo império, todo poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. Só a Ele. Glória a Deus. Porque o homem é falho. Deus falou: Abraão, eu vou fazer um pacto incondicional. Não é sob condição não. Que eu já fiz com Adão, ele caiu. Eu fiz com Noé, ele embriagou. Eu vou fazer um pacto incondicional com você, Abraão. Se você cair, eu te levanto. Se você apostatar, eu te busco de volta. Se você morrer, eu te ressuscito. Se você ficar doente, eu te curo. Você é meu e acabou. Vou exigir de mim, não de você. E assim, irmão, Deus começou a exigir dele. Por isso que é um pacto incondicional. Se Deus exigir de mim, eu não dou conta, irmão. Mas Deus exige dele. E quando Deus exige dele mesmo, o que ele faz? Ele põe o seu espírito dentro de nós. Ele põe o seu espírito dentro do irmão, dentro da irmã, para que a irmã produza os frutos, para que o irmão produza os frutos. Por isso que ele vem em 15 de João, diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Vocês têm que estar ligados em mim. A vara produz bom fruto, se a vara estiver ligada na videira. Amém? Então nós produzimos o fruto, mas o fruto não é nós mesmo que produz, é da seiva que vem dele. Tudo que nós faz vem de Deus. Até a saúde que você tem não é sua, é Deus que te dá saúde. A força que o irmão tem, o vigor que o irmão tem não é seu, é Deus que te dá esse vigor. Tá certo? Então toda a honra é para Ele, porque sem Ele nós não somos nada. Nós não damos conta, meu irmão. Desculpe falar igual o irmão João Batista, nós somos uma bola de confusão. O homem e a mulher, o João Batista, lembra dele, né? Ele fala: vocês são uma bola de confusão. Mas se Deus entrar no meio da bola, aí a confusão fica fora. Por isso que precisamos de Deus, irmão. Por isso que precisamos orar. Desculpe que esse ano, meia dúzia para orar. O povo quase não vem na igreja, irmão, para orar. Precisa vir para orar. Temos que ser um povo exímio adorador. Exímios oradores. Tá? Então, seguindo. Então, a quarta dispensação foi patriarcal. Abraão, Isaque, Jacó e José. Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó veio os 12 patriarcas. Abraão, fé. Isaque, amor. Jacó, graça. José, perfeição. Foram os 4 pilares da obra-prima. Amém? Fé, amor, graça e perfeição. Você pode ver que Jacó representou a graça. Quando ele foi fazer o julgamento da tribo, ele falou: ó, tem coisa que a graça não cobre. Não vamos entrar em detalhes agora. Mas esse período patriarcal foi para estabelecer, né, a igreja de Deus na terra, que foi primeiro a igreja hebreia, a igreja de Israel. O povo de Israel foi o povo que Deus escolheu para manifestar na terra o Deus verdadeiro. Amém? Porque Jesus Cristo em 4 de João diz: a salvação vem do judeu. E nenhum lugar na terra, irmão, tem um Deus verdadeiro. Tudo é falso. Tá? Nenhum lugar na terra, exceto Israel, tem um Deus verdadeiro. Esse dia estava vendo um homem, um ateu, né? Falando que não existe Deus, que não existe isso. Irmão, o povo está numa pobreza, por isso que Deus não exige do homem. Ele não tem nada.
Você crê porque é Ele que te dá o crer. Até de nós crer nele, até de nós ter fé nele, crer e obedecer a sua palavra, amém? Até esse crer que está dentro do nosso coração, é Ele que tem que dar, irmão. Senão você não crê, não. Você fala, Deus não existe, isso é história. Eu vou aproveitar o pecado aqui, vou comer lama até sair pelos ouvidos. Está entendendo, irmão? Mas o próprio Deus coloca dentro do seu coração o temor, que é o princípio da sabedoria, para você crer nele, para você obedecer a ele, amém? Porque Deus fez nós e Ele conhece cada veia de dentro do nosso corpo, irmão. Deus conhece nós por dentro e por fora. Deus conhece a nossa alma e conhece o nosso espírito, tá? Deus conhece tudo de nós. Então Ele sabe onde mexer, Ele sabe onde trabalhar. Então aqui vem a quarta dispensação, irmão, que foi a patriarcal, dos patriarcas. Então veja bem, Satanás fez fracassar 4 vezes o plano de Deus acerca dos homens: queda, dilúvio, dispersão na Torre de Babel e depois Israel no cativeiro do Egito. Veja, irmão, 4 fracassos terrível que Deus sofreu no começo do mundo, de lá para cá. Deus me perdoe, irmão. Deus só veio tendo fracasso. Deus só veio tendo problema. Tudo que Deus fez, o homem não valorizou. Você já parou para pensar? Tudo que o homem fez, qualquer coisinha tirou o homem da linha, qualquer coisinha levou o homem para fazer coisa errada, qualquer coisinha, tá entendendo, irmão? Não teve pulso de falar está certo e aqui está errado, e ficar com o certo. Não, o homem é muito fraco, muito frágil. Por isso que Jó falou, o homem é um caco de telha, não aguenta nada, é pó. E eu fico olhando aqui, que diabo do inferno, né, irmão? Marcou 4 gols contra Deus, 4 fracassos. Satanás. Então, na quinta dispensação, foi a dispensação da lei. Você pode ver, irmão, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Depois de Abraão, então veio a lei com Moisés, tá? Desde o Sinai até o Calvário. Desde Moisés até Cristo, foi a chamada dispensação da lei, tá? Foi escrito em tábuas de pedra. E Moisés trouxe para o povo de Israel a lei. A lei foi dada por Deus como ordenanças para colocar. Você vê, Deus teve que estabelecer lei para colocar o homem na linha, irmão. Porque até ali Deus só tinha sofrido 4 fracassos. Agora Deus falou, não, vou dar lei para o homem. Ainda que Deus, lá em 19 de Êxodo, Deus deu uma oportunidade para o homem ficar na graça. Graça é favor imerecido, não. Eles escolheram lei. E aí Deus deu a lei para eles. Tá? Só que a lei não justifica. A lei não salva, irmão. A lei condena. Tá? Mas o homem que viver crendo e obedecer a lei, toda a lei, será um vitorioso. Mas quem pode viver toda a lei? Essa lei que Deus criou, nenhum homem deu conta de viver ela. Aí naquele tempo, a lei era olho por olho, dente por dente, irmão. Não matarás. Matou, morria. Era assim. Se você furasse o olho de alguém, pode ter certeza que você ia perder um olho também. Tá? Era desse jeito a lei. A lei era um policial. A lei te colocava na cadeia, mas não tirava da cadeia. Você penava, morria lá dentro da cadeia. A lei é dura. Então o que aconteceu? Teve que vir um para cumprir a lei. E o único que veio cumprir a lei foi o próprio Deus. Porque homem nenhum dava conta de cumprir a lei. Está entendendo, irmão? Você vê Davi, o homem do coração de Deus, cumpriu? Mandou matar o capitão, ainda ficou com a esposa do capitão. Pelo amor de Deus, irmão.
Mas Deus passou por cima, porque o pacto era incondicional. Salomão, um homem que Deus deu sabedoria e teve uma chácara amontoada a ouro, até hoje tem ouro de Salomão escondido. Ouro foi amontoado igual um ferro velho, irmão, de riqueza. Deus deu tudo para ele, 1000 esposas. Agora eu te pergunto, guardou a lei? Então Deus viu que ninguém guardava a lei. Então ele mesmo veio guardar a lei. Ele veio, nasceu da Virgem Maria, que você sabe muito bem, e ele guardou a lei. Deu o tributo do César, né, irmãos? Na idade foi lá no templo, cumpriu o voto, foi circuncidado ao 8º dia do nascimento, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o único homem que realmente guardou toda a lei. E veio como ele, sendo legislador, ele magnificou a lei, amém? E com a vinda de Cristo, a lei encerrou ali. Hoje nós não vivemos na dispensação da lei, tá, irmãos? A dispensação da lei terminou no Calvário. Amém? Só que a lei é real. A lei é eterna. Tudo que Deus cria permanece. Ah, não tem mais lei, então agora eu posso... Não, não é isso. Não é isso. Terminando a dispensação da lei, Deus estabeleceu a dispensação da graça. Há 2000 anos para cá, desde Paulo para cá, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Por isso que o mundo melhorou, irmão, de lá para cá. Por isso que as coisas conseguiram, porque Deus vem estabelecendo mensageiros em cada era. Por 2000 anos Deus mandou 7 mensageiros. Você vê que Deus sempre veio segurando a peteca nesses 2000 anos, na dispensação da graça, porque ele já tinha sofrido 4 fracassos lá atrás. Agora, depois de Cristo, pera aí, irmão, agora é a vez de Deus ganhar. Amém? Porque haverá agora outra mudança de dispensação. Por isso que as pessoas não adianta falar, Jesus já veio, né? Jesus já saiu do trono, Jesus já... Irmão, para Jesus fazer o arrebatamento, a terra tem que passar por um evento mundial, tá? Tem que ter um evento, a queda foi um evento mundial, o dilúvio foi um evento mundial, né? A Torre de Babel foi um evento mundial, a saída de Israel do Egito, aquilo mexeu com o planeta inteiro, irmão. Coluna de fogo, nuvem, mar aberto, foi um evento mundial, né? A saída de Israel do Egito. O Calvário foi um evento mundial, que o céu escureceu, Cristo deu o brado, está consumado, né, irmão? Foi um evento mundial, irmão. De Cristo para cá não tem tido outro evento mundial. Agora, qual é o próximo evento mundial? O arrebatamento. Por isso que eu falei, nós temos que caminhar, irmão, para vocês saberem onde nós estamos. Se alguém... Igual, desculpe os testemunhos de Jeová, os adventistas, quando eles vão pregar para nós. Não, porque a lei, tudo bem, irmão, mas a lei Cristo magnificou. Deus não destrói o que ele criou. Por exemplo, não matarás. Cristo disse em 5 de Mateus, o que foi dito aos antigos? Não matarás. Só era pecado se matasse. Eu, porém, vos digo, Cristo falou. Porque Cristo é legislador da lei, quer dizer, ele cria a lei e ele reformula a lei. Eu vos digo, qualquer que encolerizar contra seu irmão sem motivo, já é réu. Amém? O que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Só era pecado se tivesse cometido ato sexual. Cristo veio dizer, eu porém vos digo, não adulterarás, mas eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção no coração, já adulterou com ela. Então Deus tirou do contato físico a lei. Amém? A lei não é mais contato físico, irmão. É espiritual. A lei é espiritual agora.
Um homem não precisa adulterar. Só dele olhar uma mulher mal vestida na rua. Desculpe aqui, bem claro, irmão. Cobiçar ela, o corpo dela, desejar ela. Sentir até reações físicas por causa daquela mulher. Já pecou. Não precisa ter nada. Pode ser uma moça virgem, mal vestida aí, com uma roupinha podre andando na rua aí. Irmão Branda falou, uma mulher mal vestida manda mais homem para o inferno do que os cassinos da cidade. Porque todo homem vai olhar e cobiçar e desejar ela. Então, quando entra nesse assunto, você pode ver que Cristo magnificou a lei. Ele afinou a lei, irmão. Fez a lei mais sublime. Nós não falamos, não, a lei acabou, não, a lei é eterna. A lei é uma... Para que serve a lei? Desculpe aqui, para condenar a cambada do mundo aí. Deus precisa de um padrão para mandar a cambada para o inferno, meu irmão. Você vê que Deus é esperto, fala, é só fracasso, só fracasso, só fracasso, então vou criar uma lei que quem infringir ela vai se arrebentar. Pronto, está aí. Milhões vai para o inferno porque matou, porque roubou, porque cobiçou, porque foi idólatra, né? Violou o mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Um crê na Aparecida do Norte, outro crê no São Benedito, outro crê no Expedito, outro crê... Né, irmão? Deus não mandou crer em nada dessas coisas. Ele mandou crer nele. Crer em Deus, Deus único. Né? Não o farás para ti de imagem, de escultura. Eles fizeram. Como é que Deus vai colocar essas pessoas que adoram ídolo no céu, irmão? Deus não vai quebrar a sua palavra. E outra, imagina Deus pegar um idólatra, né, um adorador de imagem, e salvar ele, e você está lá, e você sabe que ele... Fala, Senhor, e esse, ele vai ser salvo, Senhor, esse adorador de imagem que carregava a imagem da Aparecida em cima do carro dele, lá na cidade, lá, naquele cortejo deles lá. Irmão, Deus fala, ele fazia isso? Eu fazia. Então, não, fora. Agora. É claro que Deus não vai fazer isso, né, irmão? Nenhum idólatra, pode ser bom que for, entrará no céu. Nenhum fornicário, nenhum mentiroso, nenhum abominável. Né, irmão? Está lá no Apocalipse, preguei quarta-feira agora. Entrará no céu. Você tem que ser bom e passar naqueles requisitos ali. Você não pode ser mentiroso, você não pode ser abominável, você não pode ser fornicário, você não pode ser adúltero, você não pode ser idólatra. E por aí vai. Tem que produzir graça no coração. Produzir Cristo. Então, depois que a lei terminou no Calvário, irmão, a exigência da lei, Deus deu uma salvaguarda para a humanidade. Graça. O que é a graça? Graça é um homem sofrer no lugar do outro. Todo homem, toda mulher teve alguém que foi ali e tomou o seu lugar na desgraça, para falar bem claro. E quem foi esse homem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, sendo perfeito, por isso que não podia ser um homem nascido do sexo, tinha que ser perfeito. Jesus Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, é suficiente de pagar todo o pecado da humanidade. Porque, como diz, não foi com ouro e nem com prata que ele nos comprou, mas pelo sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Irmão, isso faz nós salvos até onde você não imaginar. E o diabo não pode nem chegar perto de você, quando você é salvo por essa graça salvadora. O diabo não pode se aproximar, porque você está coberto pelo sangue. E o sangue expele o diabo. O diabo não pode com sangue. E você não é salvo pelo sangue, você é salvo pela graça. Mas o sangue te limpa. O sangue é para te banhar. Todo dia eu tomo um banho de sangue. Que é o Espírito Santo. Não é a química, irmão. Não é mais a química. É a vida do sangue. A vida do sangue está sobre mim. Amém? Então o diabo olha e fala, não, esse aí está na graça, esse é do homem de lá.
E por outro lado, tem hora que o diabo nem te encontra, nem te acha mais. Ele não consegue encontrar os eleitos. Tá? Porque os eleitos estão escondidos no sangue. Está escondido num lugar chamado o esconderijo do Onipotente. Glória a Deus! O esconderijo do Onipotente, irmão. Onde é o esconderijo do Onipotente? A sua palavra. Se você tem a palavra, o diabo está refutado. O diabo tem que ficar longe de você, porque você está no esconderijo do Altíssimo. E aquele que não está no esconderijo, mas está abraçado, né, na torre forte, né, que é o nome de Deus, também está seguro. Então, irmãos, veja, 7 dispensação. Essa que estamos vivendo é a 6ª. É a dispensação da graça. Por isso que nós agora tem que ter graça, irmão. Perdão, misericórdia para o pecador, né? Falar de Deus aí na rua para as pessoas, tentar resgatar mais um. Agora é o tempo de graça. Você pode ver que é um tempo tão de graça que Deus está poupando os ímpios. Deus, antigamente não era assim. Lê o Salmo para você ver. O ímpio morre logo, o ímpio se acaba, né, irmão? O justo vive, mas o ímpio se rebenta logo. Deus quebra a boca o queixo dos ímpios, e Deus se rirá dos ímpios, porque o dia dele está chegando. Mas agora na graça não. Na graça, o ímpio ganha a bênção de Deus. Deus aumenta os dias dele na face da terra, para ver se ele arrepende dos pecados dele. Por quê? É graça para todo mundo, irmão. Mas como nós pregamos, um perdão só é perdão quando é aceito. Eles não aceitam o perdão de Deus, eles desfrutam dessa graça, né? Porque a Bíblia diz assim, alma que pecar, essa alma morrerá. Por que que o ímpio não morre naquela hora que ele assassina uma pessoa? Por que que o ímpio não morre, aquela mulher ímpia, aquela prostituta, não morre na hora que ela destrói um lar? Porque a graça está sobre ela. Deus ainda está dando tempo para ela. Deus ainda está dando tempo para aquele assassino, para aquele criminoso, para aquele estuprador, para ver se amanhã ele tem Deus, né? Ele acorda e aceita Deus e crê na palavra, né? Deus dá tempo para ele arrepender. Então é isso aí, irmão. Muitos não arrependem, morrem e vai direto para o inferno. Ou melhor, vai direto para a região dos perdidos, né, irmão? Esperar o julgamento, tá? Então, veja bem, nós estamos na 6ª dispensação, graça, que é o plenitude do gentio, como lemos aqui. A crucificação até a segunda vinda, até o arrebatamento. Quando Cristo vier com arrebatamento, termina a graça. Amém? Acaba a graça, irmão. A graça é 2000 anos só, é 2 dias. É o período pentecostal, é graça. Então, com a vinda de Cristo, vai terminar a graça. A porta da salvação fecha para o gentil. E Deus volta para o judeu, amém? Porque tem uma parcelazinha de graça para o judeu, para salvar 144 mil, que é o finalzinho dos 3 anos e meio para o judeu, e 3 anos e meio para o mundo gentil, que é a grande tribulação, amém? Até aí não entrou ainda a 7ª dispensação. Aí terminando a grande tribulação, Deus eliminando o ímpio da terra, com pragas, com flagelos, o mundo virando um tremendo caos. No finalzinho do 3 anos e meio, Cristo desce para a implantação da 7ª dispensação, que é a chamada dispensação do reino. Aí o reino, ele será o rei, amém? O Emanuel, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aí ele desce, colocando o seu pé no Monte das Oliveiras. Prende o dragão, prende a morte, prende os demônios, limpa a terra. Vocês estão me entendendo, irmão? A terra volta a juntar de novo, África com Ásia, com Europa, com Oceania, o Japão, as ilhas vão juntar tudo. A terra volta para as mãos do dono original.
Cristo estabelece a dispensação do reino. Aí ele é o rei de Davi ali, o filho de Davi, 1000 anos de reinado aqui na terra. Aí desculpa, irmão, aí não tem PDT, PSDB, PSOL, PT, e uns 300 partidos que tem aí, não tem nenhum desses. Não. Aí tem o filho de Davi, concessão real. A terra volta para as mãos do dono original. Hoje eles falam tanto da Amazônia, que a Amazônia, tem gente querendo tomar a Amazônia. Não adianta, irmão, é de Deus. Eu não me preocupo com isso não. Vão fazer da Amazônia não sei o que lá, Inglaterra quer entrar na Amazônia, Estados Unidos, não sei quem quer. Irmão, tudo isso aqui é de Deus. Quando ele colocar o pé dele lá no Monte das Oliveiras, vai explodir tudo isso aqui, irmão, não vai sobrar nada. Vai ser como a explosão de 10 bombas atômicas, irmão. Não vai sobrar um ímpio em cima dessa terra. Porque a noiva está protegida. Porque a noiva desce quando a terra está limpa, purificada. E aí Jesus desce também montado em cavalos brancos. Rei dos reis, Senhor do Senhor. Amém? E a terra volta para as mãos de Deus. Porque Jesus Cristo é o único herdeiro titular da terra. E nós somos os co-herdeiros. Agora, se você não lutar por essa terra, tem gente que fica lutando, né, irmão? Por causa de uma chacrinha, por causa de não sei o que lá. A terra é nossa. Todo o planeta será nosso. Amém? Porque Cristo virá para conquistar tudo, meu irmão. Só que não vai ter diabo mais. O diabo vai estar preso por 1000 anos. Morte não vai ter. Não vai ter cemitério, hospital. Não vai mais... Mas tem problema nessa terra, irmão. A terra volta a ser o Éden, lá na inocência de novo. Estamos voltando ao princípio de novo, irmão. A terra vai voltar a ser o Éden restaurado. O leão vai pastar capim, o urso vai comer palha. O coiote, o lobo vai comer capim, irmão. Deus vai mudar a natureza dos animais. A terra não vai mais nascer um carrapicho, um espinho a terra. Porque é o que era antes do pecado. Foi o pecado que denegriu e estragou a terra dessa forma. Cristo virá com a nova metodologia de trabalho. Amém? E a terra volta para as mãos de Deus. E Deus vai mudar totalmente a performance da terra. E a igreja estará nessa terra. Rei dos reis e Senhor do Senhor com a sua noiva. E nós vamos viver 1000 anos de paz. Aquilo que você queria, que você desejou, que nunca conseguiu, você vai ter lá no milênio. A irmã, meu Deus, eu não consegui o marido certo. Vai ter o marido certo lá, desculpe. Deus vai dar o verdadeiro marido para você. O irmão falou, meu Deus, eu casei com essa e não deu certo, e namorei aquela, e nem sei se estou casado certo. Lá você vai ter a verdadeira esposa. Porque Deus vai dar a verdadeira costela para você. A irmã será a verdadeira costela do seu verdadeiro marido. Porque o profeta fala, no milênio tudo vai se alinhar. Não vai ter nada errado no milênio, irmão. E a coisa está por um passo. Basta nós esperar. Então aí está, irmãos, 7 dispensação. A última é do reino. Terminando a dispensação do reino, aí entraremos na eternidade. Aí é outra coisa. Amém? Aí vamos para o universo, ou vamos para o chamado multiverso. Quer dizer, muitos e muitos e muitos e muitos universos. Tá? Porque o universo não tem fim. Se você pegar uma nave espacial e viajar 1 bilhão de quilômetros, você chega no final do universo. Você chegou no final, bateu na porta, bateu na parede dele, você faz um furo, você entra em outro universo. Outro bilhão de quilômetros viajando. Você chega lá, bate na parede dele, terminou ali, você faz um furo, entra de novo, e você só vai vazando o universo. Por quê? Sua mente não tem capacidade de mentalizar isso. A nossa mente é muito pequenina para mentalizar o infinito que é o universo. Que é chamado de eternidade.
Você viu como você ficou pequenininho agora, menor que um grão de areia? Nós não vale nada, irmão. Quem vale é Deus. Se Ele quiser colocar nós lá. Por isso que nós não podemos entristecê-lo. Então, nesta noite, irmão, se prepara para você viver esse reino, para você entrar nessa dispensação chamada do reino, porque 6 dispensação praticamente já passou. Estamos terminando a 6ª agora, que é graça, tá? E a graça não é para muito tempo. A graça chega um tempo que ela termina, tá, irmão? Terminou a graça, vem o reino. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E o julgamento será no final do milênio, tá? E nós não estaremos no julgamento para ser julgados. Estaremos como juízes para julgar a humanidade. Tá? Então você pode... Por isso que tem que preparar. Por isso que tem que ter conhecimento. Como é que Deus vai falar? Domício, sim senhor. Coloca aí a roupagem de juiz aí, Domício. Veste. Fica aqui, eu vou colocar aqui tantas pessoas para você julgar agora. Eu tenho que saber, né, irmão? Dentro da luz da Bíblia. Tá? E se ele colocar o nosso povo de Campo Grande? Vizinho, tá no sal. Se for comigo, então... Falei assim, eu preguei para esse aqui, chamei ele 10 vezes para ir para a igreja, todo dia, não, hoje eu estou bêbado, estou meio... Não vai dar, pastor, porque eu estou meio bebum, não dá para mim não. Toda vez que eu convidava ele, senhor, ele estava bêbado. Esse aqui já pode sair, sai fora, né? Não vou nem perder tempo com ele. E esse aqui? Meu irmão, vai ser de carrada. Dando uma olhada assim de grosso modo. Falou, toda essa turma aqui, senhor, pode mandar para lá. Nenhum aqui serve. E não é ele que vai falar que pode, que não pode, não. É você. Deus vai colocar as pessoas na sua mão para você julgar. Amém? E nós vamos julgar até os demônios, até os anjos que foram expulsos do céu. Deus vai trazer aqueles demonião horrível e falar, esse aí deu muito trabalho na igreja, atrapalhou muito o crente, Senhor. Esse aí fazia os irmãos pecar, fazia as irmãs pecar, está julgado agora, excomungado ao inferno, ao lago de fogo. Já algemava o bicho e mandava para lá. Vai ter que julgar os demônios, julgar os anjos que foram expulsos do céu, irmão. E quem vai julgar? A noiva. Paulo diz que é a noiva que vai julgar até os anjos que foram expulsos do céu. Então você vê que nós vamos estar numa capacidade alta, irmão, espiritual. Porque você não vai estar nesse 10% que você tem. Você já vai estar com o seu 90% mais o seu 10%. Você vai estar 100% no seu corpo teofânico. Amém? No seu corpo glorificado. Se eu, nesse 10%, já sou assim, imagina meu 100%, irmão. Para pensar. Campo Grande, para mim, é um taco para julgar. Para ser esse Campo Grande inteiro aqui, pode deixar comigo. Irmão. Pega um povo e põe na sua mão, e você vai estar numa capacidade tão grande, dada por Deus, para julgar. Porque Deus é o juiz dos juízes. Jesus Cristo só vai estar ali no trono sentado, e o povo tudo lá embaixo julgando. E as pessoas chegando e julgando, e serve, não serve isso aqui, esse não serve, isso aqui. Nesse inteirinho, Jesus já separou as ovelhas dos cabritos, viu? Onde muito vai falar, mas Senhor, por que o Senhor vai condenar nós? Porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, era estrangeiro, não me hospedaste, estava doente, não fosse me visitar. Ah, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso com o Senhor? Toda vez que não fez para um dos meus pequeninos irmãos, a mim não o fizeste. Então você já notou que o que vai passar no julgamento é quem fez obras boas. Então, pelo amor de Deus, tem algum irmão doente, alguma pessoa, vai visitar. Se alguém lhe pedir um prato de comida, dá, não vai te pesar no bolso. Amém? Se alguém precisa de uma muda de roupa, uma camisa, dá. Ah, mas ele é um mendigo. Seja quem for, dê para ele. E se Deus estiver naquele mendigo? Vamos ficar de pé? Glorioso Deus, vamos orar, amados. Soberano Deus, eterno Pai,
Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por essas 7 dispensações, Senhor. É um pequeno ensinamento, Pai, que o teu povo, teus filhos têm que saber. Eles têm que saber onde estão parados, Pai. Para quando as pessoas lhe perguntarem, eles possam falar: olha, estamos na dispensação da graça. E a graça está terminando. E a próxima é o reino, o milênio que virá. E depois a eternidade. Senhor, vem ajudar nesta noite, cada irmão e cada irmã, fazendo eles entender, compreender a veracidade da tua palavra. Conceda vitória, conceda graça, porque o Senhor fez com Abraão um pacto incondicional. E esse pacto está conosco, Pai. O Senhor não exige nada, o Senhor exige do Senhor. Então ajuda nós, Pai, a obedecer, a ser mais cristão, a receber mais do Teu Espírito, mais do Teu poder. Senhor, a orar mais, a ter mais companheirismo na palavra, ter mais companheirismo com o Espírito Santo, Pai. Porque muitos têm muito companheirismo com o celular, com rede social, Senhor, e menos com o Senhor. Pedimos, Pai, nesta noite, perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas, nossas debilidades, Pai. E ajude esta congregação. Ajude o final do ano agora, Pai. A virada, Senhor. Abençoe teus filhos no culto aqui, Senhor. Tome o controle, Pai. Traz eles para participar do culto de ação de graça, Pai. Aceita a nossa gratidão e nos perdoa. E assim, Pai, leva nós em paz, protegido pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Glórias. Amados, vamos cantar o 140, o último do Cântico de Sião, usando as palmas. Só o primeiro verso e o coro. Vamos cantar todo ele mesmo, é curtinho assim. Como é bom cantar, louvando ao Senhor, exaltando o nosso Criador. E através do cântico também anunciar com grande e inefável seu amor. Como é bom cantar ao Senhor, aleluia, dizer como é tão grande o seu amor. Como o rei Davi cantava com prazer, enaltecia o grande Jeová. Hoje estou aqui e o mesmo vou fazer, adorar ao Senhor com meu cantar. Aleluia, como é bom cantar ao Senhor. Aleluia, dizer como é tão grande o seu amor. Com a nossa voz dizer que o Senhor grandes maravilhas Ele faz. Ele é o mesmo Deus e hoje vai operar. E vamos cantar junto outra vez. Aleluia, como é bom cantar ao Senhor. Aleluia, dizer como é tão grande o seu amor. Glória a Deus. Muito bem, amados. Vamos preparar então para esse ano de 2025. Amém? Aí nós vamos ter muita coisa para falar. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação e fé perfeita do Espírito Santo permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo Deus o abençoe.